Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Brum, professora de Ciência da Rede Municipal, e hoje vim fazer uma aula bem legal para o 7º ano. Vamos lá? Bom, o tema de hoje é efeito estufa. E o que é o efeito estufa, pessoal? Bom, vamos pensar numa estufa de planta. Lembra daquela estufa que a gente coloca as plantinhas lá para elas crescerem? O que aquela estufa faz? Ela mantém quentinho, mantém uma temperatura boa para que as plantas possam se desenvolver bem. Vamos olhar aqui na imagem um pouco? Bom, vamos lá. A gente tem o Sol, que ele emite a energia dele, a energia solar, e ela atravessa os vidros da estufa, certo? Então, a energia solar aquece o interior da estufa. E aí o calor fica aprisionado lá dentro, mas só o calor. Por quê? Porque as partes dos raios solares, elas refletem de volta, mas o calor fica retido. Então, o vidro, ela permite a passagem da energia solar entrar, mas não permite a saída do calor. Esse basicamente é o efeito estufa numa estufa de planta. É diferente na Terra? Será? Eu acho que não. Vamos lá? Bom, como que acontece então o efeito estufa na Terra? Do mesmo modo, a gente tem a energia solar, ela pode ser barrada na atmosfera e ser refletida de volta para o espaço. Ela pode atravessar a atmosfera, chegar até a superfície terrestre e ser refletida para o espaço, ou ela pode entrar, ser absorvida pela superfície da Terra e aquecer aqui. Ou ela também pode atravessar a atmosfera e ser refletida, mas dentro da atmosfera. Ela não vai para o espaço, ela fica retida aqui. Lembra como é lá na estufa da planta? É do mesmo jeito aqui. O calor vai ficar retido aqui, pessoal. E aí, os raios podem sair. Qual é o tipo de radiação? É radiação infravermelha. Então, basicamente, a energia ela vai ser absorvida ou ela vai ser refletida. E ela pode ser refletida ou para o espaço, ou ela pode ficar sendo refletida aqui dentro da Terra mesmo, dentro da atmosfera. E o que é o efeito estufa em si, pessoal? Bom, é um fenômeno natural que é muito importante para a vida na Terra. Muito importante. Sem o efeito estufa e sem a camada de ozônio, por exemplo, ia ser impossível a gente ter vida aqui no nosso planeta, tá bom? Ele mantém as temperaturas médias globais e ele evita que haja grande amplitude térmica, ou seja, se não houvesse esse efeito estufa, não houvesse atmosfera, a gente ia ter o dia e a noite uma diferença de temperatura muito brusca e não ia conseguir ter vida aqui na Terra. E também o efeito estufa, ele possibilita o desenvolvimento dos seres vivos. Lembra lá na estufa de planta? Ele não mantém uma temperatura adequada para o desenvolvimento dos seres vivos ali dentro? É a mesma coisa no planeta Terra, pessoal. E aí a gente tem alguns gases do efeito estufa que intensificam esse efeito. Então, vamos lá, o efeito estufa é bom, é excelente, sem ele a gente não vive. Mas o problema é que o homem, ele tem agido de formas que tem intensificado esse efeito estufa e isso não é positivo. Isso causa o aquecimento global, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso, só um pouquinho. Então, vamos lá, quais são os gases desse efeito estufa? Em primeiro lugar, a gente tem o CO2, que é o dióxido de carbono. Bom, como que ele é emitido? Na queima de combustíveis fósseis, né, pessoal? E desde a era industrial, ele tem aumentado cerca de 35% para mais, e tende a aumentar isso, tá, pessoal? E a gente tem o CH4, que é o metano. Ele está em segundo lugar na posição dos piores pro efeito estufa, né, para a intensificação do efeito estufa. E ele é 21 vezes mais poderoso que o CO2, ou seja, ele causa 21 vezes mais estrago que o CO2. E ele é eliminado também pela digestão dos ruminantes, né, por meio da digestão dos ruminantes, e 60% da emissão desse gás é através de ações humanas, por exemplo, os aterros sanitários que emitem muito metano. Mas também os ruminantes, né, na digestão dos ruminantes, no agronegócio também colabora muito negativamente para a liberação de metano. E aí a gente tem o óxido nitroso, que é o N2O. O que é esse N2O? Ele é liberado através de bactérias no solo ou no oceano, mas isso de forma natural, de uma forma que o planeta consegue se equilibrar. Mas as atividades agrícolas com o uso intensivo de fertilizantes, né, nitrogenados, colabora muito para essa liberação que não é esperada pelo planeta, né, para que ele se recupere.
E ele colabora, pessoal, cerca de 298 vezes mais que o CO2, ou seja, ele piora 298 vezes mais que o CO2. É muita coisa para o planeta ter que se adequar e se restabelecer, né? Além do vapor de água também, que é natural e que ele também ajuda no efeito estufa. E aí, pessoal, o que acontece? Com a intensificação do efeito estufa, a gente tem um aquecimento global, que é o quê? São essas mudanças irreversíveis na dinâmica do planeta Terra. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, eles disseram que nos próximos 100 anos a temperatura média global vai aumentar entre 1,8 e 4 graus Celsius. Isso é muito, pessoal, é demais. Vamos pensar. A gente tem ali nossa temperatura corporal em média de 36,5, 37, ali depende da pessoa, né? Se você tá com 38 graus, 39, você tá com febre. Você tem que ir pronto-socorro. Porque senão as suas células vão ser destruídas, suas hemácias, suas proteínas vão se desnaturar, você vai ter um problema de saúde. Imagina 4 graus por planeta. Tem seres que não aguentam variação de temperatura, muitos na verdade. Então isso pode ser vai ser muito prejudicial para o planeta Terra se a gente não se conscientizar e tentar reverter esse processo, né, pessoal? Bom, e também o IPCC, ele prevê que o nível médio do mar pode chegar a meio metro, vai aumentar cerca de meio metro para um pouco mais. E isso também é muita coisa, pensar só meio metro, mas a gente não tem noção da proporção que isso pode causar. Isso pode sumir com cidades litorâneas, enfim, o estrago pode ser bem grande. E aqui eu listei 8 processos que podem acontecer negativos em relação ao aquecimento global. Bom, um deles é o derretimento das calotas polares e o consequente nível do mar, né? Elevação do nível do mar. O agravamento da segurança alimentar, prejudicando as colheitas e as pescas, porque vai aumentar a temperatura do mar, enfim, é todo um processo em cadeia. Extinção de espécies e danos diversos a ecossistemas, como perda de fauna e de flora, extinção de vários animais e de flora. Escassez de água em algumas regiões. E com isso, com a escassez de água, aumentam os riscos de conflito por esses recursos naturais, né? Porque um local vai ter, outro local não vai ter. E como vai ser esse processo de distribuição? Será que vai ser igual? Será que vai ser desigual? Então isso pode gerar muitos conflitos, né, pessoal? Além de inundações nas latitudes do norte, como eu falei, dos Pacíficos e equatorial. E problemas de saúde provocados pelo aumento de calor, a gente já sente aí, quando muda o tempo, nossa saúde já fica, né, bem debilitada. Então, com o aumento do aquecimento global, a gente pode também ter essa saúde piorada, né? E aí, pessoal, a gente vai entrar agora num outro processo, que é a camada de ozônio, como eu já citei aqui um pouco antes, que é muito importante também para a manutenção da vida, que é a camada de ozônio. Todo mundo já ouviu falar do buraco da camada de ozônio e a gente vai falar dela também. Bom, o que é a camada de ozônio? O ozônio é o O3 e é uma área da estratosfera que tem elevada concentração desse O3, tá, pessoal? E qual que é a principal função aqui da camada de ozônio? É a proteção. Ele absorve mais de 90% dos raios ultravioletas prejudiciais à saúde. E ele é indispensável à vida, assim como o efeito estufa. Então, os dois juntos formam uma dupla muito dinâmica. E o que é esse buraco? Aqui nessa imagem a gente consegue observar aqui o buraco, essa parte mais azulada. E o que isso tem a ver? O que é esse buraco? É um buraco mesmo? Não é bem um buraco. Na verdade, a gente considera o buraco quando a concentração de ozônio naquela região cai para abaixo de 50%. E qual que é o problema? Bom, como eu falei, ele absorve mais de 90% dos raios ultravioletas que são prejudiciais. Então, se essa camada está mais fina, quer dizer que ela absorve menos raios ultravioletas prejudiciais. E chega aqui esses raios ultravioletas. E prejudicam a nossa saúde, prejudicam as células dos seres vivos, das plantas, dos animais. E quem que está causando esse buraco, né? O que causa esse buraco? Essa diminuição na concentração do ozônio ali? Gases originados também da ação humana, como, por exemplo, o CFC, que é o clorofluorcarbono, os óxidos nitrosos e os óxidos nítricos, além do CO2, né, pessoal? O CFC, ele vem, pessoal, ele era usado muito em aquecedor solar, em aerosol, e aí foi proibido. Alguns países ainda utilizam, mas assim, são bem... o pessoal fica muito de olho para que eles não utilizem, porque ele prejudica muito. Para vocês terem uma ideia, uma molécula de CFC
pode destruir mais de 100 mil moléculas de ozônio. Então, é 1 para 100 mil. Uma moléculazinha faz um estrago gigante. E aí, quais são as consequências, né? Para o impacto na natureza, diminui a taxa de crescimento das plantas, com isso diminui a fotossíntese, prejudica o desenvolvimento de organismos aquáticos, reduz a produtividade do fitoplâncton, que é muito importante para o equilíbrio do ecossistema, provoca alterações nas cadeias alimentares. E na saúde humana, degeneração do DNA da célula, ou seja, quando ele degenera, ele pode ter mutação, que a mutação é algo natural, mas que, dependendo da forma como ele é causada, por exemplo, através de raios ultravioletas prejudiciais, ele pode mutar de uma forma negativa e causar até câncer de pele, tá, pessoal? Pode causar cegueira, deformação e atrofia muscular e também enfraquecer o sistema imunológico. Tudo isso por causa de um buraquinho na camada de ozônio, só que não, né, gente? Vamos lá, é muito sério isso. E tudo isso é causado por quê, pessoal? Por causa da poluição que o homem produz. Por quê? Na natureza, gente, ela aproveita tudo, né? Como Lavoisier já dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A natureza, ela não gera lixo, ela não forma lixo, não produz lixo. O ser humano, sim. E o ser humano, ele deixa para a natureza ter que recuperar tudo isso, só que é impossível. A gente tem que ter consciência do que a gente consome, porque se a gente consumisse 100% tudo, reaproveitasse tudo, isso não ia ter problema, a gente ia agir como a natureza age, mas a gente não faz isso, a gente produz e produz muito lixo. E aí a gente fica nessa, com o planeta, né, todo cheio de lixo, a gente joga fora. Mas existe jogar fora? Tem como a gente abrir uma porta ali na atmosfera e jogar para o universo? Não tem, pessoal, não tem. Tudo fica aqui dentro, e a gente tem que ser consciente e reutilizar o máximo que a gente puder ou produzir produtos que a gente consiga reutilizar até o fim, que não emita lixo, não gere lixo para o sistema. Por quê? Além das doenças, como eu falei, que são causadas, por exemplo, pela diminuição, pelo buraco na camada de ozônio ou a poluição que o efeito, ou a intensificação do efeito estufa causa na saúde, não é só por aí. A poluição também pode gerar muito mais coisa. Por exemplo, a chuva ácida, que é uma forma direta da poluição nos atingir. Por exemplo, aqui, ó, as fábricas, as indústrias lá estão liberando gases ácidos na atmosfera. Os ventos vão carregar esses ácidos, esses gases, para a atmosfera. E aí eles vão se encontrar com gotículas de água. E aí eles formam a chuva ácida, que vai cair nas casas, nas plantações, vai poluir rios e lagos, ou seja, vai poluir a nossa própria água que a gente vai beber. Então, assim, o planeta, ele é basicamente formado por ciclos. E se a gente interfere nesse ciclo, a gente interfere na nossa vida e na nossa saúde diretamente. Um outro processo também de poluição que é bem direto na nossa saúde é, por exemplo, a inversão térmica. Olha só que legal que acontece aqui, ó. O fluxo normal da temperatura é a seguinte. O ar quente aqui, mais próximo da superfície, lembra da radiação que aquece o solo, enfim, que a gente falou no comecinho. Então, o ar quente fica aqui. Mas o ar quente, ele é menos denso, então ele tende a subir. E o ar frio é mais denso, então ele tende a descer. Quer um exemplo legal? Você tá lá no invernão, tomando um banho bem quentinho no seu banheiro. Aí você abre a porta do banheiro. Não sobe um vento frio das canelas que congela o corpo inteiro? É a mesma coisa, porque o ar frio é mais denso, então ele vem por baixo, e o ar quente menos denso sobe. É a mesma coisa, só que acontece aqui num momento maior, né? Numa escala maior. Então o ar quente sobe e fica aqui. Só que quando o ar quente sobe, ele leva junto a poluição. E aí meio que renova o ar. Esse é um fluxo normal. No inverno, o que acontece? Aqui a parte de baixo tá mais fria, não tá? Então, não vai ter como esse ar quente subir, porque o ar frio já é mais denso. Não vai vir um outro ar frio aqui. Não vai ter esse círculo, tá vendo? Esse ciclo. Então, toda a poluição fica retida aqui embaixo. E no inverno é onde a gente vê que tem a maior incidência de doenças respiratórias. Por quê? Justamente por causa dessa inversão térmica, que a própria poluição que a gente produz não vai ser reciclada. Ela vai ficar ali e a gente vai ter que aturar ela, né, pessoal? Bom, por hoje é só e até a próxima, pessoal. Tchauzinho.